Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o capítulo 24 da obra, esse capítulo que tem o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Agora nós vamos estudar o item Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Uma frase que nos chama bastante atenção, né? Uma frase de Jesus que nos chama bastante atenção. Bom, esse item é composto pelos subitens 11 e 12, que, por sua vez, trazem uma passagem do Novo Testamento, seguida por 5 parágrafos com os comentários de Allan Kardec. Em resumo, nós podemos dizer que veremos nesses dois itens a presença de Jesus em meio a pessoas de má vida, e depois veremos essa presença sendo explicada pelo próprio Jesus e depois pelo texto de Allan Kardec. Jesus era o remédio aos doentes, por isso ele estava em meio a essas pessoas. O tema central, então, se volta à questão da própria mediunidade como sendo remédio a uma pessoa que precisa de remédio. Então, esse é o resumo do nosso texto. Agora a gente pensa um pouquinho naquela ideia de continuidade. Estamos estudando o conhecimento sobre as coisas divinas, o conhecimento espiritual. Tivemos um primeiro contato com ele, depois nós vimos o texto nos ensinando anteriormente como é que a gente transmite esse conhecimento. Agora nós veremos o contato dos médiuns com o conhecimento espiritual, pois eles também têm o papel de transmitir esse conhecimento. Então aqui a gente pode perceber que a gente tem uma questão mais direta com o conhecimento espiritual, e quando a gente fala nessa questão mais direta, o maior exemplo escolhido é o exemplo dos médiuns, para a gente poder é esse o caminho que Kardec escolhe para poder falar um pouco mais profundamente sobre esse conhecimento, sobre esse contato mais direto com o conhecimento das coisas espirituais e também das leis divinas. Então vamos ao texto agora. Passagem do Novo Testamento no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, versículos 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, que era Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, situação que a gente tem aqui no Novo Testamento, Jesus na casa de Mateus, sentado, comendo, fazendo a sua refeição com algumas pessoas que eram consideradas pessoas de má vida. E então, os fariseus, que eram parte ali do povo judeu, notam Jesus comendo junto com essas pessoas, se espantam e perguntam aos apóstolos como é que um mestre da lei, como é que o mestre de vocês se une a essas pessoas, come com pessoas de má vida. Fica mais uma vez o desafio que a gente já propôs no estudo da semana passada. Quem tiver um pouquinho de curiosidade, volte ao início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, e veja quem eram os publicanos. Aí a gente já percebe aqui que eram pessoas que não eram nem um pouco queridas, pelos fariseus. Mas procurem quem eram os fariseus, quem eram os publicanos, e essas passagens do Novo Testamento começam a fazer um pouco mais de sentido. E assim, ao procurar, a gente vai se habituando a entender melhor também as passagens de Jesus. Tá bom? Então façam esse exercício em casa, procurem quem são os publicanos, quem são os fariseus aqui nessa passagem. Mas dá para a gente entender a passagem mesmo sabendo quem são. Os fariseus consideravam os publicanos gente de má vida e pronto. E questionam, como é que seu mestre come e o reúne na hora da ceia, na hora do alimento, que é uma hora
sagrada para a gente até hoje, né? Para eles, uma hora também muito importante do dia. Com gente de má vida, como é que se une assim? Jesus ouve e diz: olha, não são aqueles que estão saudáveis que precisam de médico. E a gente pode aqui fazer um pequeno parêntese e pensar que Jesus não está dizendo que os fariseus eram sãos, que eles estavam saudáveis, não apenas do ponto de vista do corpo, mas também e principalmente da alma. Jesus está dizendo aos fariseus assim: olha, eles são doentes, precisam de médico, sabem que precisam de médico e estão recebendo. Ele não está dizendo que os fariseus são sãos. Os fariseus não eram sãos aqui. A gente pode arriscar dizer que eram inclusive mais doentes do que aqueles outros. Porque além de estarem necessitados de revelação espiritual, não sabiam disso e estavam criticando quem estava recebendo e quem estava dando a revelação espiritual, o conhecimento espiritual. Então esses talvez os mais doentes aqui, só que não sabem que estão doentes, que estão necessitados. Então atenção a essa passagem, né? Os fariseus aqui não são considerados sãos. São ali só um, Jesus. Os outros todos necessitados. A diferença entre fariseus, publicanos e pessoas de má vida ali no texto, né? É justamente a predisposição em receber o remédio. Alerta para nós, hein? Alerta para todos nós. A gente criar em nós essa predisposição para nos identificarmos como pessoas que precisam aprender sobre as coisas espirituais e estão dispostas a desenvolver isso. Então vamos agora para as questões que Kardec levanta em seu texto. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Aqui de novo, né? Olha aqui o texto do Evangelho pedindo para a gente ver na introdução publicanos, portageiros, e unir aquele nosso desafio de olharmos, né, para os fariseus e os publicanos. Bom, então ali na passagem do Novo Testamento, Jesus já se coloca na posição de um médico de espíritos, de um médico de almas. Kardec começa o seu texto explicando o motivo pelo qual Jesus estava entre os sofredores, dar a eles consolações. Mas notemos que não são qualquer tipo de sofredor. Pobres e deserdados que precisam de consolação e que querem consolação. Não de qualquer cego, mas dos cegos dóceis e de boa fé. Porque esses querem a vista. Os orgulhosos julgam possuir tudo e não querem nada. Então, aqui as virtudes que atraíam Jesus: a docilidade, a boa fé, a humildade, saber-se necessitado e querer receber. Essas são as virtudes de quem recebe diretamente de Jesus um tipo de ensinamento espiritual. Já os orgulhosos são aqueles que afastam Jesus, aqueles que julgam nada precisar, julgam-se completos, julgam-se plenos, julgam-se sãos, se a gente quiser dizer assim. Né? Então esse parágrafo explica simplesmente a presença de Jesus entre pessoas sofredoras e até mesmo de má conduta, porque são essas que necessitam também de orientação. O segundo parágrafo é bem curtinho, bem rapidinho. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade esteja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Notemos que aqui o texto muda um pouquinho o direcionamento do ensinamento. Então, a gente nota que a gente percebe, né, melhor dizendo, que aqui o texto começa a tratar sobre a questão da mediunidade. Mas a temática central não mudou, a temática central é a mesma. Por que a mediunidade se encontra em pessoas que são indignas, em pessoas que podem usar mal
essa faculdade? Por que entre os de má vida? Por que entre os doentes do espírito? Por que entre pessoas que têm más inclinações? Por que entre pessoas que são orgulhosas, como a gente viu ali no texto agora há pouco? Por que esses têm a mediunidade? Então esse parágrafo apresenta um problema em relação a uma faculdade, que é a mediunidade, que nos aproxima das coisas espirituais. Olha o tema que a gente tem aqui, né? Como fundo do capítulo todo. Justamente o acesso ao conhecimento espiritual. O acesso e a divulgação desse conhecimento. Aqui é colocado algo que está propriamente voltado ao espiritismo. A gente terminou o item passado vendo como que o espiritismo orienta a propagação por seus adeptos, como que um adepto espírita propaga a doutrina. E agora a gente tem aqui a questão da mediunidade. Então esse parágrafo coloca um problema para aqueles que são médiuns ostensivos, né? Aqueles que têm essa capacidade de perceber de forma mais clara o plano espiritual. Vamos ver como que segue o restante do texto. Parágrafo 3. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Mediunidade é algo do corpo físico. É o corpo físico, primeiramente, que propicia a pessoa a ser médium ou não. É isso que Kardec está dizendo. De que qualquer homem pode ser dotado. Qualquer pessoa pode ter mediunidade. Como da de ver, de ouvir, de falar. Uma pessoa pode ser médium tanto quanto ela pode ver, ouvir e falar. Ela tem essa faculdade tanto quanto pode ter qualquer outra. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Nenhuma faculdade existe de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ele pode abusar da fala, ele pode abusar da audição, da visão, do paladar. Ele pode abusar de qualquer faculdade. Com a mediunidade também é assim. Segue o texto. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Aqui eu vou parar um pouquinho nessa passagem, porque ela fica até um pouco engraçada para a gente, né? Kardec está comparando as faculdades e ele diz assim, olha, se Deus fosse dar o dom, a faculdade da fala, apenas às pessoas que apenas dizem o bem, Kardec foi até bonzinho aqui com a gente, né? Ele, maior seria o número dos mudos do que o número daqueles que falam. Porque todos nós, em algum momento, falamos coisas más. E Kardec poderia ter dito, todos seriam mudos. Mas não é assim que acontece. Deus dá a faculdade e nos deixa usar o livre-arbítrio justamente para que a gente possa aprender a usar bem essa faculdade. Também assim é com a mediunidade. Então a mediunidade não é dada só para quem vai usá-la bem. Deus sabe, inclusive, que a pessoa vai usá-la de forma equivocada, mas sabe que para essa pessoa esse será um aprendizado precioso. É um aprendizado para o espírito imortal. Por isso é que a mediunidade vai estar com pessoas que têm essas más inclinações. Vamos seguir o texto. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Então, tranquilidade, né? A gente tem essa lei geral. Quem abusa da faculdade comete uma falta diante da lei divina que deverá depois reparar. É nesse sentido que está a palavra punição aqui, né? Nesse sentido que vem a palavra punição. A reparação que a pessoa precisa fazer depois diante de seus erros, usando as faculdades, usando os dons que Deus lhe deu. Então agora, esse parágrafo aqui começa a explicar para a gente e a resolver o problema colocado no parágrafo anterior, né? Porque pessoas de má conduta têm mediunidade. Então, primeira explicação, esse parágrafo coloca a mediunidade entre as faculdades humanas e assim ela está na mesma posição diante da lei de causa e efeito do que qualquer outra faculdade, fala, audição e assim por diante. Vamos seguir. O texto. Parágrafo 4, texto em destaque. Se só aos mais dignos fossem concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Aqui, mais uma vez, né?
Quem seria digno o suficiente num planeta como o nosso para ter essa faculdade de se comunicar com os espíritos? A gente já teria um problema aqui, de encontrar pessoas nesse grau. Segue o texto ainda. Onde é demais o limite entre a dignidade e a indignidade? Como que a gente avaliaria a conduta e a questão moral de espíritos que estão em um planeta de provas e expiações e, portanto, têm todos eles as suas más inclinações? Então, segue o texto dizendo que por causa disso a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, aos retos, para os fortificar no bem. E olha como termina a frase: aos viciosos, para os corrigir. Então aqui o remédio para aquele que precisa do remédio. Aos retos, a mediunidade fortalece no bem. Aos viciosos, os ajuda a corrigir. É por isso que ela está ali, agindo da mesma forma como Jesus agiu ao apresentar a sua boa nova. Então aqui agora a gente tem a frase de Jesus, os sãos não precisam de remédio, aplicada à questão da mediunidade. Esses, com o contato mais frequente com o plano espiritual, recebem o remédio da espiritualidade, que é mais frequente e mais poderoso. Mediunidade é, portanto, um socorro para esses que são viciosos. Mediunidade, portanto, é antes para o médium. O conhecimento fica para ele antes de ser transmitido. Por isso a responsabilidade dele também, do médium, é maior. Olha aqui a frase em destaque na sequência. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por isso a gente está dizendo tudo isso, né? Que é a aplicação da frase de Jesus à questão da mediunidade. Vamos seguir o texto mais um pouquinho. Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro? E o socorro é a mediunidade. Agora, raciocinemos um instante. Nós que não somos médiums, nós é que temos que perceber isso. Quando o médium está falindo, nós podemos ajudá-lo, conversando com ele sobre a sua faculdade, alertando sobre aquilo que ele está fazendo dela. Contanto que o nível, né, de envolvimento dele não seja um nível de obsessão, de uma fascinação que impeça os bons conselhos de fora. Mas nós podemos orar por eles, pedir a Deus que os ajude e nos precaver das informações que chegam para nós através deles que não sejam boas informações. É por isso que o Evangelho traz esse capítulo nessa posição, onde nós já pudemos ter contato com a questão dos falsos cristos e falsos profetas, para que a gente não pense que um médium, às vezes, está trazendo que tudo que o médium diz é boa informação. Olha aqui, segue o texto. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Por isso, a mediunidade para essas pessoas, porque eles possam receber, como dissemos há pouco, o remédio de forma mais direta. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Então, né? Olha aí a posição do médium diante desse conhecimento. Né? Ele tem em si o conhecimento. Então, ele tem mais responsabilidade diante disso. Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos, pronunciado com a própria boca a sua condenação? O que Kardec está dizendo aqui? Que o médium, muitas vezes ele empresta o seu corpo para os espíritos que se comunicam através dele. E se esses espíritos bons vêm e se comunicam trazendo as leis divinas, esse médium está dizendo com sua própria boca a lei divina. E, por consequência, está ouvindo, tanto no âmbito espiritual quanto no material, o ensinamento.
Ele está vivendo em seu coração, sentindo em seu coração esse ensinamento. Então, quando ele empresta o seu corpo para transmitir o conhecimento, ele está vivendo em si, ele está vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, pronunciando com a sua própria boca a lei divina, que será a sua condenação, aqui no texto em destaque, se ele não aprender dela e se ele não seguir essa lei. Esse texto, portanto, ele é um texto mais destinado aos médiuns, mas traz ensinamentos preciosíssimos para todos nós, inclusive divulgadores da doutrina, palestrantes, pessoas que divulgam e que colocam a lei divina, estudam, aprendem e depois transmitem. Se não praticarem, também estão pronunciando com a própria boca a sua condenação, porque estudaram, conheceram para depois divulgar. E se estuda, conhece, divulga, mas não age de acordo, está falando aquilo que deveria fazer, mas não faz. Está, portanto, né, divulgando, falando com a própria boca aquilo que não está fazendo e que está dizendo, está colocando a lei, mas não está seguindo. É isso que eu queria dizer. Então está pondo, está dizendo a sua própria condenação, né? Sendo que Deus sabe o que cada um faz. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade. Era isso que a gente estava dizendo há pouco. Não aproveita bem a faculdade da mediunidade, acaba por perdê-la. Ou então por se tornar refém dela. Perversão da faculdade. Ela se transforma em uma faculdade má, que traz maus resultados, deixa o médium fascinado, deixa o médium obsidiado em níveis mais altos, mais profundos, se a gente quiser assim pensar, de relações com espíritos que têm interesse em prejudicá-lo. Então, um alerta aqui para os médiums, né? Usar a sua faculdade para fazer o bem, sempre. Para que esse contato com o plano espiritual não acabe se desviando à má conduta. Então, é punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, que lhe foi dada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, além de perder a faculdade, além dela ser pervertida, além dela começar a fazer o mal, além dessa pessoa ser obsidiada, ainda tem o prejuízo das aflições que essa pessoa sente. Ainda tem tudo isso. Então essas são as consequências para o médium que se desvia. Então aqui, né, a gente fecha esse parágrafo dizendo assim de modo muito simples que ele aborda as consequências do mau uso da mediunidade. É isso que ele faz, ele mostra o mau uso da mediunidade. A pessoa tem ali o remédio e usa mal. E aí acaba acontecendo tudo isso que a gente viu. Vamos adiante. Último parágrafo do texto. Vamos lá. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Uma coisa dúctil é aquilo que se pode conduzir, né? Então, olha só o que Kardec está dizendo. A mediunidade, a pessoa ser médium, não significa que ela vai ter comunicações só de espíritos superiores. Não, ela vai ter comunicação com qualquer tipo de espírito. Porque a faculdade é só uma aptidão, ela é só uma mediunidade, né? É só uma aptidão, é só uma faculdade que serve de instrumento mais ou menos dirigível aos espíritos em geral. Se a faculdade daquele médium está mais propícia a espíritos superiores, são esses que vão se aproximar dele e dirigir essa faculdade. Vide Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, entre outros. Entre outros médiums aí que a gente pode lembrar de alta envergadura que a gente conheceu aqui, Eurípides Barçanufo, né, que a gente conheceu aqui no planeta Terra. Agora, se essa faculdade não é bem dirigida, se ela não é bem educada, ela vai ser uma aptidão que vai servir de instrumento a outros tipos de espíritos que não são espíritos superiores. Aqueles que revelam o que não precisa ser revelado, aqueles que contam mentiras,
aqueles que deixam o médium fascinado, aqueles, enfim, que causam o mal com sua influência e com sua direção da mediunidade. Então, mediunidade, cuidado, né? Cuidados com ela. É isso que o texto está dizendo aqui no parágrafo final. E aqui Kardec define o que é o bom médium. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente. Não é aquele que dá comunicação toda hora, em qualquer lugar. Não, não é esse que é o bom médium. O bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. O que é preciso para que a pessoa tenha essa assistência só de bons espíritos? Educar e dirigir a sua faculdade ao bem. Sobrepor o seu livre-arbítrio ao uso da faculdade, dizendo a ela: você é uma faculdade que deve ser utilizada exclusivamente para o bem, para a divulgação da espiritualidade, das boas leis morais, dos ensinamentos de Deus, da prática do Evangelho de Jesus. Tudo aquilo que não estiver condizente com isso não cabe nessa faculdade. E o médium a educa dessa forma. O médium é que molda a sua faculdade dessa forma através da sua vontade, do seu livre-arbítrio, do seu conhecimento da lei divina. Então esse é o papel do médium, né? É assim que ele vai ser simpático, que ele vai estar em comunhão com bons espíritos somente. Termina o texto dizendo: unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade, que é isso que a gente está dizendo, né? Aqui a relação entre mediunidade e moralidade. O médium, ele precisa se educar moralmente. Ele precisa fazer a sua reforma íntima, assim como todo mundo, né? Ele de forma mais incisiva, para que ele possa, então, ter assistência de bons espíritos, de bons mentores, e para que ele possa ser esse bom instrumento da divulgação da espiritualidade. Olha só, a gente ainda trata desse tema. Divulgação da espiritualidade. Divulgação das leis divinas, transmissão do conhecimento das leis divinas. Ainda é tema aqui nesse capítulo, ou melhor, nesse item do capítulo do Evangelho. Né? Dessa vez em relação à mediunidade. Ponto mais específico, mas que precisa ser abordado. Bom, então, naquilo que diz respeito à comunicação entre os dois planos da vida, a providência divina nos deixa como presente a mediunidade. Nós, ainda cegos, né, em relação aos planos mais sutis da existência, temos essa faculdade para nos ajudar a sanar a nossa doença materialista. E como que isso é curado? Através do desenvolvimento da espiritualidade, que a própria mediunidade ajuda a desenvolver. Não só para o médium, mas para todos aqueles que convivem com ele. Por isso está aqui num capítulo de transmissão de conhecimento. O médium é o novo apóstolo. Ele recebe a informação do plano espiritual, espiritualiza a si mesmo, se aproxima de Deus, serve de guia e exemplo aos demais quando dirige a sua faculdade pelo caminho do farol seguro dos ensinamentos de Jesus, que o levam à sua reforma moral e que o levam a mostrar para os demais companheiros aqui de romagem terrena que esse é o melhor caminho a ser seguido. Que esse é, de fato, o caminho que nos leva à nossa tranquilidade, serenidade, que nos leva ao nosso progresso espiritual como indivíduos e como sociedade. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, obrigado mais uma vez pela companhia nos estudos. Faço votos de que Deus abençoe a nossa semana, que estejamos prontos a receber, né, como médiuns ostensivos ou não, as boas intuições do plano espiritual e de aplicá-las às nossas vidas. E nos veremos assim um tanto quanto melhores no nosso próximo encontro na semana que vem. Um abraço fraterno e até logo mais.